só o fato de estarmos aqui já é um grande motivo para nós nos alegrarmos. Sabe por quê? Eu vou ler aqui uma porção da palavra de Deus, que está lá no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 6, verso 44. Evangelho de João, capítulo 6, verso 44, que diz assim, olha, ninguém pode vir a mim, Jesus falando, né? Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se nós estamos aqui, nós já fomos atraídos por Deus, Deus nos trouxe aqui. Isso já é um grande motivo por nós estarmos alegres. Amém? Aleluia. Este é um culto de curas e milagres. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nos evangelhos, onde relatam mais sobre a vida, sobre a trajetória de Jesus como homem, quando ele passou pela terra, nós vemos que Jesus, aonde ele estava, ele atraía, a hora que ele iniciou o ministério dele, ele atraía as multidões, ele atraía as pessoas. E muitos sinais, curas, maravilhas aconteciam. E ele fazia basicamente 3 coisas. Ele pregava a palavra de Deus, ele expulsava os demônios e ele curava os enfermos. Ou seja, milagres aconteciam. E a boa notícia, outra boa notícia, é que Jesus está aqui. Amém? Você crê? Você crê? Ao redor de Jesus havia um ambiente de fé. As pessoas viam os sinais, aqueles que não criam, e criam porque viam. Mas a palavra de Deus diz que melhor é aquele que não viu e creu. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Assim diz a palavra. Então nós vamos ver os milagres acontecendo nessa noite. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Aleluia, aleluia. A mensagem desta noite eu gostaria de falar sobre o sangue de Jesus. Aleluia. Nós cantamos uma música que falava da cruz que se ergueu e o sangue que verteu. Que sangue é esse? Sangue de Jesus. Um sangue inocente, um sangue imaculado, onde não havia pecado. E ele morreu em meu lugar e em seu lugar, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de ler no Evangelho de João, no mesmo capítulo 6, os versos que vão do verso 53 ao 56. João 6, versos 53 a 56. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E eu queria voltar um pouquinho no mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, no verso 35, que o próprio Jesus disse assim, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que Jesus fala do corpo dele como comida, e fala do sangue dele como bebida. Se nós olharmos para esse texto do capítulo 6 do Evangelho de João, né, então ele fala de comer carne, e ele fala de beber do sangue. Obviamente que não é literalmente, nós não estamos comendo literalmente o corpo, a carne de Jesus, e nem bebendo o sangue vermelho, o sangue que corria nas veias, não é dessa forma que o texto está falando. O que significa isso, né, de uma linguagem figurada, para que nós possamos entender? No verso 35 ele explica melhor isso. O verso 35 diz que eu sou o pão da vida, ou seja, a comida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, então precisa ir até Deus. Para não ter fome, então a comida, comer da carne, é ir até Ele, é ir até Jesus. É andar com Ele. E algo me chamou a atenção quando eu estava preparando esse material, no final ali do versículo 56, do capítulo 6 de João, onde Jesus diz assim, ó, todo que come a minha carne e bebe do meu sangue,
permanece em mim e eu nele. Me chamou a atenção, por que permanece em mim e eu nele? Tem duas situações aí. Uma coisa é permanecer nele, e a outra coisa é ele estar comigo. Não pode ser, não é possível que ia ter uma frase, se tem duas partes é porque tem significado. E é por isso que Jesus fala, comer da minha carne e beber do meu sangue. Pode ver que a própria sequência fala disso. Então, quando ele diz assim, ó, tudo que come a minha carne, é quando nós permanecemos nele. Tudo que bebe do meu sangue, é ele em nós. Então, beber do sangue é crer nele, é crer que Jesus é o Cristo, é ele com você. Então, comer é ele, é nós com ele. Beber é ele conosco. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Interessante isso. E aí, traz algumas reflexões. Quando nós olhamos com essa parte, com essa questão ligada ao relacionamento com ele, nós vemos que muitas pessoas andam com ele, ou andaram com ele. Se nós olharmos na Bíblia, isso aconteceu. Muitas pessoas andaram com Jesus, né? Mas não criam nele. Muitas pessoas criam nele, mas não necessariamente andaram com ele, não quiseram andar com ele. Crer é uma parte, andar é outra parte, e vice-versa. Podemos também fazer uma outra analogia ligado a esse texto, né? Muitas pessoas vêm para a igreja para ter, de certa forma, uma comunhão, não necessariamente creem em tudo aquilo que a palavra diz. E muitos creem em tudo que a palavra diz, e não necessariamente têm comunhão. E nós vemos o seguinte aqui, baseado no verso 56 do capítulo 6. Todo aquele que está nele, e ele em você, é quando nós comemos da carne e quando nós bebemos do sangue. Então, não basta ter uma parte, nós precisamos das duas partes, comer da carne e beber do sangue. E é sobre o sangue que nós estaremos falando. E a respeito daquilo que diz na palavra de Deus, o próprio versículo 63 do capítulo 6, que nós estamos falando aqui, diz assim, que o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Aleluia! Então nós precisamos se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Senhor. Nós precisamos se alimentar da palavra, beber do sangue, participar com ele, né? Sangue é vida. A palavra de Deus é Espírito e vida. Está totalmente ligado no contexto. E o primeiro ponto que eu gostaria de discorrer dentro desse devocional, o poder do sangue de Jesus. Eu gostaria de ir para o livro de Hebreus, no capítulo 9, do verso 11 ao 14. Hebreus 9, de 11 a 14, que diz assim, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santos dos Santos, ou seja, no local santíssimo, uma vez por todas, lembrando que no Antigo Testamento, o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. E Jesus, pelo seu próprio sangue, pelo sacrifício de Jesus na cruz, ele entrou uma única vez, e uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornaram exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte,
de modo que sirvamos ao Deus vivo. Ou seja, antes, quando o sacerdote entrava para fazer o sacrifício e para aspergir esse sacrifício de bodes ou de touros, como que lá está a palavra, para aspergir o sangue e encobrir os pecados, Jesus, de uma vez por todas, ele rompeu o seu véu que separava, já não existe mais separação, para nós adentrarmos aos santos dos santos, à presença do Senhor e ter acesso pleno, completo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, até a eternidade. Aleluia! É isso que Jesus fez. É isso que Jesus fez. Por uma única vez, um único sangue aspergido, que foi o de Jesus. Então agora não precisam mais sacrifícios. Nós não precisamos mais nos sacrificar. Não é mais necessário o sacerdote fazer todo o cerimonial, o ritual de sacrifício de animais para aspergir o sangue, para que haja redenção, para que o pecado seja encoberto. Agora o pecado foi retirado. Esse sacrifício de Jesus, o sangue que verteu na cruz, por isso que nós estamos falando do poder que há no sangue de Jesus, ele, de uma vez por todas, tirou todo pecado do mundo. Aleluia! Amém? Glória a Deus por isso. Esse é o poder do sangue de Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, nos versos 10 e 11, diz assim, Apocalipse 12, versos 10 e 11. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, ou seja, Satanás foi lançado fora, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram, nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Então, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, nós vencemos. Essa é uma das armas que nós temos. Nós temos o sangue de Jesus como arma, nós temos a palavra de Deus como arma, e nós temos o nome de Jesus como arma. Amém? Amém? Então, se às vezes nós oramos e cobrimos, é normal nós fazermos uma oração cobrindo a pessoa com o sangue de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus também é uma arma. O sangue de Jesus também purifica-nos do pecado. Aleluia! E eu tenho uma outra boa nova para te falar. O sangue de Jesus tem poder ilimitado sobre as nossas vidas. Nós estamos no ano do ilimitado. E o sangue de Jesus, ele tem poder ilimitado, ou seja, nem a nossa mente, o nosso intelecto, não é capaz de mensurar o tamanho da quantia, da intensidade, do fervor que há no sangue de Jesus. Nós não conseguimos imaginar, porque é ilimitado. Algo que é ilimitado é sem limite, não tem como mensurar, não tem tamanho, é ilimitado, não tem fim. Amém? Então, o primeiro ponto, nós falamos sobre o poder do sangue de Jesus. E agora eu queria falar o segundo ponto, que fala sobre o sangue de Jesus, ele traz perdão, justificação e santificação. Eu gostaria de ir lá para o livro de 1 João, capítulo 1, verso 7. Eu tenho um hábito, todo dia eu posto um versículo bíblico, não é no Facebook, é para uma lista de transmissão do WhatsApp. E esse é justamente o versículo que eu postei hoje. Se por um acaso alguém desejar receber uma porção da palavra de Deus diariamente, me procura no final, eu cadastro o seu número do celular e você vai estar recebendo. Então, 1 João, capítulo 1, verso 7, diz assim, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus traz perdão para nós, traz perdão dos nossos pecados. E a palavra de Deus diz que perdão, tudo aquilo que é perdoado, Jesus e Deus não se lembram mais. A palavra de Deus diz que é lançado no mar do esquecimento. E não tem como pescar de volta. Quando Deus perdoa, lança no mar de esquecimento e não vai lá buscar novamente. É perdoado.
E o sangue de Jesus faz isso para nós gratuitamente. Aleluia. Romanos capítulo 5, verso de 8 e 9. Romanos 5, verso 8 e 9. Diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Jesus não morreu porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós éramos bonzinhos que Jesus morreu. Não. Ele morreu justamente por isso. Porque nós estávamos mortos, destinados à condenação eterna. E pela morte de Jesus, quando nós ainda éramos pecadores, tudo aquilo que havia de culpa sobre nós, foi lançado sobre Jesus. Então ninguém mais pode nos acusar de dívida e de culpa alguma, porque tudo foi lançado sobre Jesus. Verso 9, como agora fomos justificados pelo seu sangue, ou seja, pela morte dele, muito mais ainda seríamos salvos da ira de Deus por meio dele. Só há salvação em Jesus, não há outro meio. Só há salvação em Jesus. Amém? No livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 12, Hebreus 13, 12, diz assim: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, nós vimos aqui que o sangue de Jesus, ele traz perdão pelos pecados, ele traz justificação, ou seja, aquela culpa que antes era nossa, foi justificada, ou seja, foi lançada sobre Jesus. Eu creio que todos já foram para a escola e algum dia faltaram na escola. E talvez uma dessas faltas você justificou. Você trouxe talvez um atestado médico ou algo que justificasse a sua ausência. Não foi assim? Né? O que é essa justificativa? Como que a escola interpreta essa justificativa? Como se você estivesse presente. Aquela falta, ela não é uma falta qualquer, ela é uma falta justificada, ou seja, não há culpa, não há condenação, não há um prejuízo, não há uma multa que você precisa lançar quando você justifica. Um funcionário numa empresa, se ele falta um dia de trabalho, ele precisa apresentar uma justificativa. Caso contrário, aí ele vai ser, entre aspas, punido, ele vai ter um desconto de um dia de salário dele. Mas se ele traz uma justificativa, traz um atestado, aquilo é abonado. É como se ele tivesse trabalhado. Então, o que aconteceu com Jesus é exatamente isso. A culpa estava sobre nós. Quando ele morreu, saiu de nós e foi para Jesus. Então, quando o diabo vier te acusar do seu passado, daquilo que você cometeu de errado, lembra ele que Jesus já pagou esse preço. Aquela que era a sua culpa, a minha culpa, não é mais, é dele. Já foi lançada sobre Jesus. E a boa notícia, ele já pagou, já está pago, já está justificado. É esse o poder do sangue. O pecado separou o homem de Deus, mas o sangue de Jesus nos reconciliou novamente com ele e nos justificou. Aleluia. Então nós falamos sobre o poder do sangue de Jesus. Nós falamos que o sangue de Jesus, ele perdoa os pecados, ele santifica e ele também nos justifica e nos santifica. E agora eu vou para o terceiro ponto, que o sangue de Jesus nos traz cura. Hoje nós estamos num culto de curas e milagres. Eu não sei qual é a motivação pela qual você veio até aqui. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, ou de repente não tem nada a ver com você, mas tem a ver com alguma situação familiar, tem a ver com algum ente querido, com algum amigo, enfim, eu não sei. Mas se você veio aqui, certamente tem algo que você deseja, tem algo que você anseia, tem algo que você gostaria de receber, que é da parte de Deus, e que interessa também para você, que interessa para mim. Gostaria de ler o livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 11. Livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. O
que é propiciação? Ou, em outra tradução, fala de expiação. Propiciação é um pagamento, é uma reconciliação, é uma purificação, é uma penitência. Ou seja, para que você tivesse vida na carne, vida física, estou falando de vida física mesmo, precisa do sangue. O significado de sangue na Bíblia é vida. É vida, sangue é vida. Até existe lá na lei, no Antigo Testamento, falando para você não comer o sangue, não se alimentar do sangue de animais, seja do que for, porque sangue é vida. Para você não derramar sangue dos outros, porque sangue é vida. Não é? Isso lá na lei, no Antigo Testamento. Ok? Então, sangue é vida. E aqui nós vemos que a vida está no sangue. Então, quando nós oramos, e espiritualmente falando, nós aplicamos o sangue de Jesus sobre você, o sangue de Jesus, ele entra na sua vida, ele entra no seu corpo, e ele traz vida, ele traz cura, ele traz regeneração, ele cicatriza, e ele elimina a cicatriz. Eu tenho um testemunho comigo durante a minha caminhada cristã, durante o tempo ainda, logo que eu me converti, eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha me batizado, eu já estava na igreja frequentando regularmente, eu já era membro de uma denominação em Guarapuava, eu ainda namorava a Sabrina, e foi lá que eu me converti, foi lá que eu comecei a me alimentar e a frequentar, a ser membro, a ter comunhão numa igreja. E eu lembro que das coisas erradas que eu tinha feito antes da minha conversão, teve alguns pontos que foram realmente muito marcantes na minha vida, e eu lembro muito claramente, foi num retiro que eu participei no final de semana do dia 10, 11 e 12 de novembro de 1999. Eu lembro e creio que nunca vou esquecer disso, porque foi algo que marcou muito a minha vida. Duas coisas muito fortes aconteceram comigo neste dia. A primeira é que o meu bolso se converteu. Eu me tornei a ser um dizimista fiel, que até então ainda não tinha. Já fazia um ano que eu tinha me convertido, que eu estava na igreja. Mas nesse retiro, de fato, foi quando, né, eu tive, né, o pleno entendimento, né, de como o irmão Jair ministrou aqui dízimos e ofertas, de entender que Deus que já estava me abençoando, e eu queria ter uma comunhão também com as minhas finanças com Ele. Então, isso foi uma das coisas que aconteceram. Né? Eu me tornei dizimista há 20 anos atrás. Né? E a segunda delas, Deus falou claramente, olha, tudo aquilo que você fez de errado, das coisas tristes que você viveu, de momentos de angústia que você viveu e passou, essas feridas, todas elas eu já curei e estão cicatrizadas. E eu pensei assim, eu sei, eu sou grato, por isso também estou aqui, porque eu sei que o Senhor curou as minhas feridas, que o Senhor cicatrizou as minhas feridas. Mas Ele falou algo que foi muito mais forte para mim. Ele disse assim, mas eu quero ir além. Eu quero remover as cicatrizes. Eu quero remover as cicatrizes. Deus não é só o Deus que cura, que sara as tuas feridas, mas é o Deus que também remove as cicatrizes. Amém? Você crê? Fica em pé por gentileza. Fica em pé por gentileza. Quando nós falamos de curas, quando nós falamos de milagres, tudo isso acontece num ambiente de fé. Nós precisamos, de alguma forma, ativar a nossa fé. Nós precisamos estar sensíveis ao toque de Deus nas nossas vidas. Você pode ser curado instantaneamente, a pessoa talvez que você esteja intercedendo, ou que você vai interceder no momento de oração, talvez ela possa ser curada no exato momento da sua oração. Só que o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Porém, no Salmo 103:3, Deus diz que é Ele quem perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Se Ele curou instantaneamente, se Ele vai levar uma semana, duas, se Ele vai usar um médico, se Ele vai usar um remédio, se Ele vai usar um tratamento, eu não sei qual vai ser a forma. Nós vimos Jesus curando de diversas formas. Jesus curou um cego, fazendo lama com a sua própria saliva, e ordenando ao cego que fosse lavar os olhos. Deus curou um paralítico simplesmente dizendo, levanta-te e anda.
Jesus curou uma mulher sem ao menos nem olhar para ela, simplesmente falou: quem me tocou? Quem me tocou? Ele não viu, e curou a mulher do fluxo de sangue, foi curada sem ele ver. Porém ele sentiu. E ele sente e ele conhece a sua dor. Ele sabe qual é a motivação do seu coração. Ele sabe o porquê que você está aqui nesta noite. Talvez você veio aqui esta noite sem nenhum, talvez, grande objetivo. Vou lá, tenho culto, eu vou participar. Eu peço nesta hora, Espírito Santo de Deus, aquele que nos sonda e nos conhece, que Ele venha trazer à mente alguma área, ou da sua vida, ou alguma pessoa, que nesta hora vai precisar da sua intercessão. E você que crê no sangue de Jesus, você que crê no sacrifício de Jesus naquela cruz, que te trouxe salvação, que nos trouxe salvação, é o mesmo Deus, é o mesmo poder que pode operar, seja através de uma imposição de mãos, seja através de uma intercessão, seja por pensamentos, seja qual for a forma. Não somos nós que vamos dar ideias, ou vamos ser criativos para dizer: ó Deus, cura desse jeito, ó, faz assim, faz ela sentir alguma coisa lá e tal. Não, é o poder dele, ele faz como ele quer. O que nós precisamos é crer e atribuir a Deus a cura, o milagre. Amém? Amém? Eu gostaria de ler, antes de nós orarmos, em Colossenses capítulo 1, o verso de 17 a 20. Colossenses capítulo 1, verso de 17 a 20. Que diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, estabelecendo a paz. Digam comigo: a paz. A paz, pelo seu sangue derramado na cruz. O que nós vamos sentir, o que nós vamos ter com quando nós comemos da carne, quando nós bebemos do sangue, nós vamos ter paz. Nós vamos ter paz. Amém? Amém? E na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, o próprio Jesus diz, no final do versículo: pois sem mim nada podeis fazer. Pois sem mim nada podeis fazer. Pai querido e amado, a Tua palavra, ela foi lançada como semente, como verdade. Deus, sem Jesus, nada podemos fazer, nada, até mesmo estarmos aqui, de alguma forma tentarmos nos esforçar com a força do nosso braço, se não for por meio de Jesus, se não for através do sangue de Jesus, nada podemos fazer. Pai querido e amado, nós não queremos voltar para casa da mesma forma com que nós viemos, e eu peço, Senhor, como sinal da Tua bondade, para com cada pessoa que aqui está, nesta hora, que nós sejamos envolvidos pelo Teu amor, que nós sejamos envolvidos com a consciência daquilo que é o sacrifício de Jesus na cruz, daquilo que é o sangue que foi vertido naquela cruz em nosso favor. Pai, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça.